Atalaia. Vigilantes dos céus. Alagoa Grande, Paraíba. Um morador desta cidade capturou um fenômeno estranho na sua câmera de segurança. Pedimos a um especialista em eletrônica para esclarecer. Esses próprios movimentos que não esboçam assim uma certa inteligência, porque é muito errático, esquerda, direita, para cima, para baixo, ele gira, a gente já começa a desconfiar do que seja. Ao subir a câmera, nós vemos uma viga de madeira. Essa viga de madeira ela está refletindo o infravermelho da câmera. Ele mantém ativado o infravermelho, porém não ativa o filtro, porque ele entende que há uma certa iluminação, então ele pode continuar gravando colorido. E estar gravando colorido não vai significar que o infravermelho está desativado. Há uma iluminação parcial ali e por este motivo é que não está em preto e branco. Quase 100% de certeza que nós temos ali um pequeno inseto que está ali errático, né? Ali bem próximo à câmera. Quando essa segunda esfera aparece, ela aparenta estar totalmente conexa com a outra. Isso pode já nos dar indício de uma teia de aranha, onde há dois insetos. A aranha e que há uma captura, uma caça dela numa outra parte dessa teia. Como nós chegamos a essa conclusão? Apenas imaginando? Não. Nós podemos também pegar aqui um barbante, né? E com dois nós nele, nós entendemos claramente que se esse aqui faz um movimento e eles estão paralelos um ao outro, ligados um ao outro, certamente o outro vai fazer. E é o que nós vemos no vídeo. Fica claro, para mim, que já trabalhei bastante, ainda trabalho hoje com esse tipo de equipamento, que nós temos nessa imagem um inseto. Tem objetos muito próximos à sua câmera, isso faz refletir o infravermelho, e ele tem também uma iluminação que está do lado esquerdo, fazendo com que o software e um componente chamado LDR entenda que é período noturno, então ele pode ativar o seu infravermelho, mas ele deve continuar gravando em colorido, já que a iluminação é suficiente para perceber-se as cores do ambiente. Nem sempre é possível entendermos tudo o que está acontecendo nessas situações, tá? Nem sempre. Mas em algumas delas nós podemos aplicar um pouco de conhecimento, né? E entender o que está acontecendo ali. Muitos fenômenos assim como este têm uma explicação racional. Pessoas comumente confundem drone, satélites, avião, meteorito e outros fenômenos atmosféricos. Mas o fenômeno alienígena tem esse lado sinistro e se mascara dentre os fenômenos naturais e tecnologias terrestres. Olha. Que coisa linda, cara. Eu nunca tinha visto. Não, ela tava... Não, é porque nunca prestou atenção no raio assim. Olha. Olha ela soltando. Que coisa linda. Olha, olha, Zé. Eu tô vendo todo Ó. aqui, ó. Caramba. Vai no meio daqui. É frustrante que ninguém consegue uma imagem nítida destes eventos, mesmo estando munido de equipamentos profissionais e próximos à aparição. Acredite ou não, a inteligência por trás do fenômeno sempre encontra uma forma de impedir o registro físico, e isso revela a natureza sobrenatural da coisa com a qual estamos lidando. Com o advento da inteligência artificial, imagem agora não prova mais nada.
Guarabira, Paraíba. Começou umas aparições aqui, era por volta de 4 horas da tarde. Surgiu uma esfera aqui nessas montanhas que tem aqui, prateada, em altíssima velocidade, contornou a igreja catedral, foi um ângulo agudo. Ela não fez uma volta, ela fez assim. E quem estava na praça, no centro da cidade, quase que morre do coração. Ninguém nunca viu aquilo. Isso foi no dia 1º de março de 96. Antes dessa aparição no dia 1º, antes, logo cedo, umas 2h30, 3 horas, provavelmente 3 horas da tarde, passaram 2 objetos aqui em cima, nessa direção mesmo, vindo do oeste ao leste. Foram 2. Um passou rápido e o outro passou atrás, soltando uma esteira de fumaça negra que eu notei que não era fumaça. Isso aí parecia ser um óleo, como se fosse uma coisa pesada, que estava descendo assim. Na praça teve até senhoras, isso é o fim do mundo, não sei o que, gente. Algo estava para acontecer. Quando foi no dia 2, que isso foi numa sexta-feira, dia 2 de março, foi no sábado, dia 3 no domingo. No dia 2, por volta das 18 horas e 25, 30 minutos, deu um blackout geral em Guarabira. Aí começou as aparições. Eu cheguei a ligar para a Força Aérea Brasileira, Natal, Barreira do Inferno. Saber se era algum tipo de teste que eles estavam fazendo com algum tipo de equipamento. Aí eles disse, não é nada disso, grava tudo e põe na TV. Foi a resposta que eu recebi. Eu digo, então vamos nós. Aí comecei a gravar. Nessa direção aqui, veio um objeto, ele era esférico, uma luz, uma bolinha acesa. Eu puxei no zoom da câmera e fica maior, claro. Veio quando chegou aqui numa determinada parte assim, ele acendeu mais 2. Ele era um triângulo, no formato de triângulo, só que não era triângulo assim. Ele estava na vertical. Tinha uma luz aqui, tinha outra aqui e outra embaixo. Esse objeto eu comecei a gravar aqui, o pessoal ficaram assustados. Quando esse objeto chegou nessa direção aqui, ele deu um estágio, acendeu uma luz, a gente viu que ele apagou, mas não apagou completamente. Se dividiu, é como se fossem 3 esferas juntas uma da outra. Um foi para um lado, outro para outro. Aí começou o zigue-zague, como fazendo aquelas evoluções, não era 1 nem 2, era para onde você olhava, via. Peguei um radinho de pilha, liguei tentando sintonizar uma das rádios, que tinha uma programação até tarde da noite e não conseguia. Era um estalido, uma estática, como se fosse ondas curtas. Peguei o telefone, liguei para a empresa, para a rádio, e disse, não, a programação está no ar, escute aí, botou lá no headphone, lá no telefone, no retorno, eu escutei, realmente a programação estava no ar, só que não estava transmitindo o dia que aconteceu e não aconteceu. Você sente que alguma coisa está estranha, não é o tempo e espaço do seu dia a dia, da sua localidade. Você se sente deslocado. Mudou a realidade, mudou o tempo e espaço, o clima, mudou tudo. Isso eu venho observando calado. Você só enxergava mesmo a luz. Já no final de 96, entrando para 97, a gente começou a observar nas gravações que tinha algo além da luz. Um dos objetos realmente parece um prato de boca a boca, como é dito no popular. Nunca vi avião encolher, ficar esférico e sair. E lá na frente ele é como se fosse uma coisa, uma energia. Não era sólido, era simplesmente uma energia. Ele estava comprido, ficou esférico, depois ficou comprido novamente e foi embora. É como se aquilo tivesse sido um sonho. Pegado você assim e tirado do seu tempo e espaço, de repente, e colocado em outro lugar. Não dá para você acreditar. Mas eu tinha certeza que tinha uma nave, um disco, algo muito maior nas cercanias da cidade. Vez por outra eu estou olhando assim, o pessoal passa uma esfera, eu tenho certeza que aquilo ali não é satélite, porque satélite não caminha, depois estaciona e fica jogando pulso de luz, como um código. Foi se aproximando, aumentando sua intensidade. Quem estava do meu lado, correu com medo. Quando se junta um grupo de pessoas em busca de uma resposta, ela aparece. E foi isso que aconteceu. A gente se juntou, pesquisou e de repente apareceu. Quando apareceu, disseram, a gente está brincando com coisas além da nossa compreensão. É como se eles estivessem aqui ouvindo e vamos lá. Mas é você o responsável por isso. Fica quieto que é melhor. A incidência era tão grande aqui, de relatos, eu acho que no mínimo eram sondas, né? Que apareciam as bolinhas, tamanho de uma bola de futebol, tamanho de uma bacia, só que laranjada. 6 horas da manhã, a pessoa estava fazendo caminhada aí no asfalto, o objeto se levantava de dentro do nada, assim, dentro do capim, uma esfera de luz,
passava rasteiramente, o pessoal corria com medo. Do jeito que ele fez, ele dobrou para o lado de cá, em altíssima velocidade. Ele veio em alta velocidade e subiu, porque eu tenho entrevista de crianças, garoto de 5, 6, 10 anos de idade, que viram esfera de luz passando, rasteirando o chão. Já um troço daquele, quase do tamanho do pneu de um carro, girando em torno de si próprio, alaranjado. Então esse tipo de luz alaranjada foi visto por quase 50%, não vou dizer 100%, 50% quase da população. Portal tem. Essas montanhas têm muito mistério. E de repente todo mundo se silenciou. Que diz até que o país, o Brasil, é um pouco sem memória. São 26 anos, 96 para 2022. Mas o povo de Guarabira, eu não sei. Uns deixaram para lá, outros dizem que é mentira, hoje negam. Pode perguntar a qualquer outra pessoa da época aqui, que não quer nem tocar no assunto. Desde 1986, Marcos dedicou-se a coletar imagens do evento em VHS. Seu acervo de dezenas de fitas documentam as aparições e entrevistas com as testemunhas ao longo da história de Guarabira. As fitas precisam de limpeza e transcodificação digital, e ainda não houve apoio financeiro para isso. A comunidade ufológica precisa sensibilizar-se a apoiar. Com vocês, Guarabira, a capital brasileira dos discos voadores. Eu estava uma vez dentro da minha casa com um filho meu, estava com um filho novo, acho que ele tinha 3 ou 4 meses, e ele tinha se acordado, a gente acordou também, e escutei, assim mais ou menos, um barulho de turbinas ligadas bem próximo à minha casa, e ao mesmo tempo começou aquele clarão assim dentro de casa, iluminando um clarão diferente, muito mais forte que a iluminação da rua. Passou assim 1 minuto ou 2, como se fosse assim um objeto que estava ali passando devagar. Aumentou aquele som, aquela zoada forte, como se fosse assim uma turbina de avião. E de repente ele deu aquela arrancada, como se tivesse acionado um dispositivo, e ele deu aquela partida e sumiu. E naquele tempo estava uma movimentação muito grande de Guarabira aqui, até na Serra da Jurema, por todo canto. As pessoas viram assim, eles passaram, e eu não cheguei a ver, mas escutei, senti que era alguma coisa idêntica àquilo ali. E por isso eu passei assim o resto da noite sem dormir, amedrontado com aquilo que aconteceu, que não era, eu nunca vi uma coisa daquela. E o meu filho, Rudinei, ele esteve aqui com o pessoal, os amigos dele, e saíram umas 2 ou 3 vezes ali para onde é hoje ali a Embratel, e disseram que chegaram a ver. E muita gente comentava esses aparecimentos. Um dos avistamentos mais interessantes que nós tivemos foi no ano de 96. Foram avistados centenas de OVNIs no céu da cidade, um dia em que houve uma falta de energia. Um comentário geral na cidade, no estado, e também isso chegou a nível de Brasil, como também chegou às informações internacionais. E esse foi o dia que eu mais fiquei surpreso pela quantidade, pela diferença de formas em que eles apareciam nos céus aqui da cidade de Guarabira, e principalmente pelas constâncias das aparições que começou a acontecer na cidade. Um ano após a esses episódios, na saída, mais precisamente, da cidade de Pirpirituba, nós vínhamos no carro. Meus tios vinham na cabine, tio e tia, e 2 primos comigo, como a gente chamava, na caçamba, né? E a gente vinha batendo papo, conversando. Ao sair de Pirpirituba, nós presenciamos uma imagem. O objeto era formato redondo, a altura em que ele estava, em média de 200 metros de altura, e ele tinha pela distância, ele tinha em base de 5 ou 6 metros. Até propriamente quase as curvas que o veículo do meu tio fazia, ele também acompanhava parte delas. Meu tio, ao ver, a reação dele foi acelerar o veículo. Foi até perigoso na oportunidade. Com isso, ele estava em alta velocidade e parecia que o objeto andava colado com o carro, parece que tinha sincronia, né? E ele só veio desaparecer quando chegou aqui, bem na entrada de Guarabira. A ideia era que ele estava girando, só que quem girava, pelo que eu presumo, seriam as luzes, né? Ele arrancou numa velocidade incrível e de repente desapareceu. Foi uma coisa muito interessante. Meus primos ficaram assim estáticos, né? Sem saber. Na época eu só tinha 17 anos.
né, mas já vinha estudando o assunto. Um outro episódio que nós, na verdade, que eu fiquei muito extasiado, foi num dia que nós vínhamos da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, 15, 16 anos atrás. Comigo vinham mais 4 pessoas, isso voltando para Guarabira. Eu parei o carro no estacionamento e nós olhamos para a direita. E essa nave estava em base de, acho que 30, 40 metros só de altura do chão, muito baixo, uma luz muito incandescente, um objeto de tamanho de 50 a 60 metros de diâmetro, acho, redondo, né, com muitas luzes, e que em passe de 2 segundos ele se moveu para a esquerda, ele deu um ou dois balanços, se moveu para a esquerda e subiu numa velocidade incrível e desapareceu. Todos eles que estavam comigo viram esse episódio. O caso mais recente que nós presenciamos, no caso eu e minha esposa, nós vínhamos de João Pessoa, por volta de 7h30 da noite, voltava a Guarabira, cheguei até a 160 quilômetros, e ele acompanhava 200 metros da linha da pista, da via, para dentro do mato. Foram 15 minutos de viagem, era um objeto triangular, né, que tinha algumas luzes vermelha, amarela, incandescente, verde e vermelho. E ele ficava piscando o tempo inteiro, né? A luz ia e voltava. Era como se fosse um objeto estilo metálico, era algo desse tipo. Você via, era um objeto acinzentado puxando para o prata, vista tanto por mim quanto por minha esposa. Aqui existe muita coisa estranha sobre OVNI. Tem tempo que aparece, tem tempo que desaparece. E aparece mais no sítio. Aqui teve um senhor que ele queimou a lateral dele todinha. Faleceu. A gente ia para o campo e fez aquela nave. E o pessoal, nesse dia, nessa mesma noite, foram para uma novena no sítio. Saiu 10, 15 pessoas, tudo dando. Aí de repente tem aquela lâmpada vermelha, aquela luz, clareou tudo, vermelho. Aí se sentiram puxado. Ele, na linguagem dele, é puxando para cima. Aí o pessoal se agarrou no pau. O jumentinho que ia com o senhor disparou. Aí a lâmpada passou 4, 5 minutos e desapareceu. E o mais estranho foi esse parece um carro. Abriu, aí saiu 3 coisas de dentro. Ele não disse que era homem, porque era um objeto diferente. Pessoas, seres diferentes. Não parecia um homem, não parecia um bicho, era diferente. Ficava sendo uma coisa. Eu trabalho no desenho, fiz o desenho de várias maneiras, nenhum aprovou. O mais parecido é parecido com a cara de um animal. 20 anos um menino, o menino passava por debaixo da cerca e até hoje ninguém sabe o que foi. Aí voltaram para olhar, abriram a porta, isso de dia, 11 horas. Abriram a porta, olharam, não viram mais nada, estava só a marca no chão. E lá, na Serra da Caxixa, perto de Solânia, a gente foi para lá. E uma lâmpada vinha andando no céu, escuro, era quase meia-noite. Aí ele, com um farol daquele, um sinal do marido, piscou para a lâmpada. A lâmpada piscou 3 vezes. Aí piscou a lâmpada piscou uma vez. Aí, até hoje, isso é mais de 20 anos no meu MRB, todinho. Aí a lâmpada parou em cima, ficou parada. E a gente embaixo, na serra, nessa altura. Aí deu 5 sinal com a lâmpada. Ele disse, não, aí apagamos tudo. Aí a lâmpada foi de novo. O Marcelo estava aqui atrás, já morando aqui. Aí quando eu vi aquele bicho, parecido uma roda de um rádio da bicicleta. Aí parou em cima assim, né? Eu olhei e disse, oxe, esse negócio é muito perto. Aí o negócio baixou um pouco, né? Aí eu estava sentado, não tinha terreno não. Aí eu virei para trás e fechei a porta. Com medo, né? Tinha várias coisas. Na época não tem dono para aqui. Porque o dono engana muita gente, né? O dono, a pessoa encarga aí, aparece, mas não tem dono. Eu estou com a voz um pouco embaraçada porque eu devo AVC. Atalaia, Vigilantes dos Céus.